entendimento, Senhor, discernimento, a ousadia do Teu Santo Espírito, e que não venha Ele a falar, Senhor, mas o Seu Santo Espírito, Senhor, venha a falar através da vida dele. Usa o Teu Filho, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pensamento, cada palavra que venha direto do Teu trono, Senhor. E que ele seja abençoado por Ti, Senhor, porque nós já o abençoamos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Quando na quarta-feira eu fui no clube e conversando com os rapazes, né? Eles começaram a falar de uma palavra. Eu escutei, falamos sobre, mas não sabia o que tinha, né? Para mim era só mais uma conversa sobre Deus, uma conversa sobre assuntos que tem que nos interessar, né? Quando a gente está ao redor de pessoas que a maioria é mundana, e quando sai o assunto de Deus, acho que a gente tem que enfatizar isso cada vez mais, né? E saiu um assunto e eu vim embora para casa. Acho que eu nem falei com a Thalita, não lembro. E o pastor me pediu para pregar no domingo. Eu comecei domingo de noite ou segunda de manhã, agora não lembro. E eu comecei a pensar o que o Senhor queria trazer, né, para a igreja. E eu não sabia realmente o que trazer. Pesquisei outra palavra. Aí o Espírito Santo falou assim: aquela conversa que você teve não foi à toa. Não foi à toa que você estava naquele lugar, naquela hora, né? E então eu cheguei a Neemias 4, 17 e 18. Muita gente sabe da história de Neemias, mas muitos às vezes nunca ouviram falar, ou sabem só apenas do muro que ele reconstruiu, né? Então eu vou ler aqui para a gente ter um entendimento da onde começou o Espírito Santo a falar comigo. Puder botar aí, Marquinhos, por favor. Eu vou ler aqui na minha versão, eu não sei se vai estar igual ali. Os que edificam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinham armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocavam a trombeta estava junto comigo. Então, a palavra de Deus. Pode se assentar. E eu comecei a buscar o que Deus queria falar através dessa palavra. Eu não estava entendendo qual era o entendimento certo da palavra, qual era a interpretação certa para eu passar para vocês. Então eu vou fazer para a gente entender o contexto da história, eu vou falar um pouquinho antes de Neemias, né? Eu vou começar em Moisés, porque Moisés a maioria conhece, a maioria já sabe da história de Moisés. Moisés libertou o povo do Egito, né? E passaram, deu liberdade a Deus agir com as pragas, falou das pragas, e Deus começou a agir na vida do povo israelita, né? Depois de 400 anos de escravidão, Deus começou a agir no povo, através da vida de Moisés. E depois de 40 anos no deserto, eles chegaram até a terra prometida, que emana leite e mel. E assim que chegaram na terra, eu não quero pular a etapa aqui, mas eu já vou começar a dar um discernimento para vocês, onde começou a me tocar. Aquele povo israelita saiu do Egito depois de 10 pragas, depois de proteção do primogênito, viveu 40 anos no deserto, com comida que Deus dava, água que Deus dava, proteção de dia com as nuvens, proteção de noite com o fogo. Isso tudo é Deus que estava dando para eles. E quando chegou na terra prometida, 40 anos depois, antes, não é, pastora? Assim que eles chegaram próximo à terra prometida,
esse povo não cria ainda quem era o Deus deles. Por quê? Porque eles estavam acostumados com os deuses do Egito. Então eles não estavam conhecendo ainda quem era aquele Deus libertador, quem era aquele Deus que fez aquilo tudo por eles. Quando chegou na terra, Moisés pediu para 12 espias irem visitar a terra prometida. E os 12 foram visitar a terra prometida. Só que de 12, só 2 voltaram falando bem: Josué e Calebe. Os 2 voltaram falando bem, e os outros 10 falaram bem da terra. Mas o que eles aconteceram com eles? O que aconteceu com eles? Falaram que não ia ter como invadir, porque lá tinha gigantes, lá tinha a probabilidade deles perderem a guerra era muito maior do que eles ganharem. Só que eles não estavam lembrando de tudo que eles estavam passando. Então Josué e Calebe foram os únicos acima de 20 anos que entraram na terra prometida. E depois desses dois, depois dos 40 anos de deserto, depois de entrar na terra prometida, o povo israelita pediu a Deus então juízes. E Deus deu juízes. Depois o povo foi e pediu reis para governar aquele lugar. Deus foi e deu reis para ele. Primeiro, rei Saul. Primeiro, Saul fazia o que Deus mandava? Fazia, mas em certo momento ele parou de fazer. A carne dele falou mais alto. Depois de Saul, veio Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pecava, como nós, pecava. Mas Davi tinha um diferencial. Davi cometia esse pecado, era divertido e não cometia aquele pecado mais. Davi não tinha o pecado de estimação, igual alguns de nós podemos ter. Davi, ele sabia o significado da palavra perdão e continuava a partir dali a sua vida e tendo principalmente Deus do teu lado. Depois de Davi veio Salomão. Salomão foi filho de Davi, foi o homem mais rico da terra, mas ele não buscou riqueza. Salomão não buscou riqueza. Salomão buscou fazer as coisas de Deus na terra, depois de seu pai. Só que no final da vida de Salomão, o que aconteceu? Muitos acreditam que Salomão não foi salvo, porque Salomão se desviou. Salomão teve muitas mulheres no final de vida, e essas muitas mulheres trouxeram deuses diferentes para a vida de Salomão, e Salomão se desviou também. Então começou a se dividir o reino de Israel. Veio Roboão, que também era filho de Salomão, e começou a governar uma parte do povo. E também junto com o Roboão depois veio Jeroboão, que ele era um chefe de gabinete de Salomão, e começou a dividir o povo de Israel, porque o povo de Israel não tinha mais um Deus, não tinha mais o Deus, né, o Deus vivo, o nosso Deus de hoje. Tinha um pouco, os outros eram deuses que veio do Egito, deuses de outros povos, e começou a se dividir o reino. Então, depois que começou a se dividir o reino, as forças foram enfraquecendo do povo de Israel, porque além das forças irem enfraquecendo naturalmente com o povo dividido, esse povo não tinha Deus mais protegendo eles, né? Então aí que entrou Nabucodonosor e a Babilônia. A Babilônia veio e comandou o povo israelita. O que aconteceu? Saíram do Egito, ficaram 400 anos como escravo, e agora o povo de Israel mais uma vez sendo escravo. Então assim, eu fui começando a ler isso e fui começando a ver a nossa vida. Quantas vezes a gente às vezes está em Deus, daqui a pouco você esfria. Esse esfriamento, essa coisa que você vai se desviando, isso aí é uma coisa que é a mesma coisa que esse povo estava sofrendo. Deus vai se afastando da gente. E o cativeiro chegou para esse povo de Israel. Depois que esse cativeiro chegou para o povo, é aí que começa a história de Neemias. Porque depois que Nabucodonosor caiu, acabou o período babilônico, veio o período persa. No período persa, o povo que estava sendo cativo pela Babilônia foi ser escravo do povo persa. Porque na época era assim, um ia ganhando do outro, um ia pegando o povo e fazendo escravo.
E aí eu começo, aí que eu só falei um pouquinho antes para a gente ter uma sequência cronológica, aonde que Neemias entra nessa história. Neemias era judeu, Neemias era um israelita. E a Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei persa. O rei, eu não lembro o nome dele aqui agora, é um nome esquisito, mas daqui a pouco eu vou achar. E Neemias era só um copeiro. Para quem não sabe, o copeiro era quem ficava sempre do lado do rei, protegendo o rei, bebia as bebidas, comia antes dele comer para ver se não estava envenenada. E acaba que, assim, mesmo que seja escravo, a gente, talvez o rei pegou uma intimidade com Neemias, né? E via ele todo dia Deus via ele, né? Então, assim, para um escravo, Neemias estava se dando bem, não estava? Para um escravo, ele não tinha nada a perder. Então, Neemias estava sendo participando da nobreza do povo persa, né? Então eu vou ler aqui agora Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Então ele começou a querer saber sobre Jerusalém, a sua antiga cidade. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos deuses. Então, aqui a gente começa a ver uma coisa diferente. Neemias era judeu e estava trabalhando para o Império Persa, estava do lado do rei. Vocês acham realmente que quem está lá, do lado do rei, vivendo as vivências do rei, vivendo os costumes do rei, vai ficar se lembrando do Deus dos antepassados dele, ou um pouquinho do que ele viveu? Do Deus que escravizou o povo de novo? É meio duvidoso, né? A gente fica pensando isso. Eu me coloquei no lugar dele. Falei, será que eu estaria sendo fiel a Deus? Será que a gente está sendo fiel a Deus? Independente do lugar que a gente estiver, onde a gente está sendo fiel a Deus? Então, primeira coisa que eu destaquei, Neemias teve ciência do que estava acontecendo com o povo dele, que ele não sabia antes. Às vezes a gente está em situação confortável, não sei, financeiramente, espiritualmente, na família, a gente está numa situação confortável e a gente não está saindo da nossa zona de conforto, né? Então, aí que a gente começa a destacar a história de Neemias. O versículo 4, ele se lamentou. Quando vi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Ele se lamentou. Quantas vezes a gente se lamenta? Quantas vezes a gente se lamenta, mas não faz nada? Fica só pela lamentação, pela murmuração, ou vai falar com alguém que não é a pessoa certa. Só que Neemias teve uma atitude diferente. Olha o final. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Então olha só a atitude que Neemias teve. A segunda atitude principal de Neemias: jejuou e orou por ele? Não, pelo povo. Pelo povo dele que está lá esquecido, que está lá na cidade em ruínas. Então eu vou dar seguimento agora do 5 ao 11. Então, Neemias, agora, vocês prestem atenção em cada detalhe dessa oração de Neemias falando com Deus. Isso aqui mostra que Neemias não tinha esquecido Deus. Neemias não tinha abandonado Deus, né? Olha só, eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível,
que guardas aliança e misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo. Então olha só a intimidade que ele está tendo, falando com Deus para pedir atenção à oração dele. Que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos teus filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Então, olha só o que Deus falou com Moisés. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Não se cumpriu o que Deus falou com Moisés? Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para habitar e fazer o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que o resgataste com o teu grande poder e a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos e a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, mais uma vez, ele era copeiro do rei e estava clamando pelo povo e se colocando no lugar do povo, junto com o povo. Não estava clamando só por aquele irmão, estava clamando junto ao povo. Por isso que às vezes o pastor e a pastora falam aqui sobre esse povo está unido, as igrejas estarem unidas e não vendo denominação, e sim unidos em um reino de um Deus único. Vocês acharam que essa oração dele foi justa e verdadeira? Foi uma oração justa e verdadeira. E principalmente, ele colocou a vida dele em prol daquelas pessoas, junto, como se fosse: eles estão errando, mas eu também estou errando. Então, Senhor, olha por nós, tenha misericórdia de nós, nos perdoe. Olha a oração de Neemias. Ele precisava disso. Neemias precisava disso. Ele ia continuar lá como nobre do rei, ele ia continuar vivendo no meio da nobreza. Ele não devia comer mal, ele não devia beber mal, ele não devia ter tanto trabalho assim. O rei não devia comer 24 horas por dia, igual a Thalita, mentira. Ele não devia comer tanto assim. Então, assim, talvez ele não tivesse tanto trabalho, ele estava vivendo uma vida boa. E agora eu vou pular para o versículo 2. 1. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, que era o rei que o Neemias servia, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão sepultados meus pais, para que eu reconstrua. Então, vamos dar uma pausa nesse versículo 4. O rei me disse: o que você me pede agora? Gente, vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Neemias estava triste, ele era o rei.
o rei naquela época não é um político hoje. O rei naquela época mandava e desmandava, fazia o que ele queria. Se ele quisesse matar Neemias naquele dia, ele mandava porque ele acordou de mau humor. O rei percebeu a fisionomia dele, de um escravo, e perguntou por que ele estava triste, se ele não estava doente. E Neemias teve a ousadia, na posição dele, de falar o que estava acontecendo e se o rei poderia ajudar ele. Eu acho que naquela época isso era muito improvável mesmo. E o que mais me chamou a atenção aqui, o que a gente faz quando a gente está querendo alguma coisa, quando a gente quer conquistar alguma coisa, um emprego novo, alguma outra situação? O que a gente faz? A gente simplesmente às vezes pega e faz, né? Ah, preciso falar com tal pessoa, pega e liga. O que Neemias fez primeiro? Então orei ao Deus dos céus. Ele orou a Deus antes de pedir. Antes de falar qualquer coisa com o rei, ele orou a Deus. Será que ele teve muito tempo para orar ou não? Ou foi rapidinho? Só que o simples fato dele ter lembrado que Deus que ia fazer por ele, que não ele ia conseguir por si próprio, pela força dele, pelo cargo dele, pela confiança que o rei tinha nele, ele primeiro confiou em Deus, né? Então, qual a importância disso? O que Neemias fez aqui? Que muitos de nós não fazemos, em muitos momentos nós não fazemos. Colocar Deus em primeiro lugar. A gente não coloca Deus em primeiro lugar em muitas coisas na nossa vida. Então vamos acordar, gente. Vamos acordar porque, se a gente não está colocando Deus em primeiro lugar, as coisas não vão dar certo. Pode até dar, pela misericórdia do Senhor. Mas se não colocar Ele em primeiro lugar, as coisas podem não dar certo. E, gente, se vocês continuarem lendo, eu não vou ler tudo, senão eu vou ler Neemias inteiro, que dá vontade de ler. A história de Neemias é muito bonita. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que Neemias pediu uma coisa e Deus atendeu, e o rei atendeu na mesma hora. E por Neemias ainda ficar mais de queixo caído ainda, o rei deu mais do que ele pediu. O rei deu a autorização para todos os caminhos que ele ia passar, para pegar madeira, para entrar em Jerusalém, para governar Jerusalém. E ainda deu todo o material para a obra. Todo. 100% material o rei cedeu para ele. E aí vocês me perguntam assim, tá, mas qual é a necessidade de reconstruir o muro de uma cidade? Se hoje em dia a gente nem tem muro, né? Qual é a necessidade de reconstruir um muro? Qual é a grandeza disso? A gente nem tem muro hoje em dia. As cidades em si, tem a muralha da China, né, mas é uma em 1 milhão. Qual a necessidade que nós temos de ter muros? Naquela época, o muro e os portões diziam muito de uma cidade. Era a força e dignidade de uma cidade. E Jerusalém estava sem isso. Jerusalém não era a cidade que Deus tinha prometido para o povo de Israel. E como que a cidade que Deus deu para o povo ia estar sem dignidade? Ia estar sem força, né? E Neemias deixa muito claro no Neemias 2:8, no versículo 8, Neemias deixa muito claro quem foi que fez isso. Por quê? Isso aconteceu porque a mão do Senhor era com Neemias. No final do versículo 8 está assim: e o rei me deu o que eu pedi, porque a bondosa mão do Senhor Deus estava sobre mim. Ele não quis mérito para ele. Ele o tempo todo não usou do poder que ele tinha, da autoridade que ele tinha dentro do reino, dentro do reinado da época. Ele o tempo todo está colocando Deus em primeiro lugar, o tempo todo. Mas, cara, vamos pensar agora entre nós aqui. Eu acho que ninguém que está aqui não é cristão. Quando a gente se converteu, quando a gente assumiu realmente quem nós somos, o inimigo não tenta se levantar muito mais? Muito mais. Porque se você estiver no mundo, você está agradando a Satanás. Então por que ele vai te atazanar? Não tem porque ele te atazanar, você já está fazendo o que ele quer.
Então a mesma coisa aconteceu com Neemias. Quando as coisas de Deus estavam indo bem, agora começa a oposição a atrapalhar. Quem é a oposição da nossa vida? É o inimigo das nossas almas, Satanás. Então assim começou a oposição naquela jornada que Neemias estava começando. Neemias tinha todas as autorizações do rei, tinha tudo que precisava, toda a autorização da época, do maioral, porque na época o rei era o maioral. Então ele tinha tudo que ele precisava. Mas aí o que aconteceu? 3 abençoados vieram para começar a impedir que esses muros de Jerusalém fossem construídos. O nome deles eram Sanbalaque, Tobias e Gesem. Cada um tinha o seu motivo. Eu cheguei a pesquisar cada um, mas eu não coloquei aqui o motivo. Mas um era motivo de comércio, o outro era territorial. Cada um tinha o seu motivo para que aquele muro não fosse construído. Só que ele tinha autorização do rei. E eu fui lendo o contexto, fui lendo depois, e eu quis saber por que nessa época, por que Deus quis construir esse muro agora. Aí eu me surpreendi. Porque no livro anterior de Esdras, fala que há quase 150 anos antes de Neemias agir, esse muro tentou ser construído uma vez, de novo. Eles tentaram reconstruir o muro de Jerusalém, mas não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque muitas das vezes a gente não consegue o que a gente quer na hora, sendo que a gente tem todas as autorizações. Por que a gente não consegue? Porque Deus não está com a gente. E não é o tempo, não é no nosso tempo. A gente não tem que esperar o nosso tempo. Então esse muro, há quase 150 anos atrás, tentou ser construído. E agora, quando Neemias chegou na cidade, o que aconteceu? Já começaram a tentar impedir de novo que esse muro fosse construído. Então Deus age no tempo dele. No tempo dele, não é no nosso tempo. E como que começaram a tentar incriminar ele, a tentar que não subisse esse muro, se ele já tinha todas as autorizações? Os 3 se uniram, mais outros opositores da época se uniram e tentaram incriminar ele pro próprio rei ou pro povo persa, pros governadores persas na época. Começaram a falar, ó, esse cara está querendo reerguer Israel, ele está querendo que o povo lute de novo, igual fez lá no Egito. Esse povo vai crescer, esse povo tem poder. Então tentaram de todas as formas incriminar ele. E além desses opositores, ele também começou a sofrer com o próprio povo de Israel. Por quê? Quem que estava reconstruindo aqueles muros? Neemias sozinho podia reconstruir os muros? Não podia. Neemias sozinho não conseguia fazer nada. Então ele pegou o povo que estava disposto, e eram camponeses, eram artesãos da época, e começou a desfalcar. Começou a faltar alimento, começou a faltar as coisas que as pessoas precisavam dentro da cidade. E a oposição também veio de dentro. Só que, mais uma vez, repitam aí comigo: a mão de Deus era com Neemias. A mão de Deus era com Neemias. Então, se a mão de Deus não for com a gente não vai a lugar nenhum também. Porque vai vir oposição. Vai vir oposição, com certeza. Então, dentro de 52 dias, o muro foi construído. Já não podia ter sido feito antes? Bem antes. Podia estar construído há muito tempo. Só que não era o tempo, não era a hora. E aí, o versículo que eu li no começo, 4, 17, 18, começa a tomar forma agora. Porque até aqui eu cheguei até o muro. Cheguei até onde Neemias construiu ou está construindo o muro. Então eu vou ler de novo para a gente captar o momento. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinham armas.
E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Então aí que eu comecei a querer saber. Falei, Deus, o que você está querendo? Falei, Deus, o que você está querendo dizer com esse versículo? Por que você me deu esse versículo? E eu fui lendo a história de Neemias, sabendo do que estava acontecendo, para trazer para vocês o entendimento que eu estava querendo ter. E eu cheguei até esses versículos e Deus falou comigo assim: essas aí são as funções do reino. Ele está transformando uns dias aqui que Neemias passou nas funções que nós temos aqui no reino. Reino é igreja, reino é onde a gente estiver. Sendo igreja, porque igreja somos nós. Então nós temos que levar essas funções adiante. Vamos lá. No domingo o pastor falou aqui que a gente acha que, muitas vezes a gente acha que quem está aqui em cima, ou o próprio pastor, que tem autoridade maior, que só ele pode orar. E ele mesmo falou aqui que não é assim. E nós sabemos que não é assim, né? Então, o início é a primeira função. Os que edificavam o muro. Eu vou falar as funções e no final das funções eu quero que vocês repitam assim: somos nós. Os que edificaram os muros. Somos nós. Edificar é ajudar a transmitir o amor cristão. Isso é edificar. Trazer o estudo bíblico, trazer debates sobre a palavra. Porque o debate, nós temos às vezes nossas opiniões, mas os debates, o que traz um debate sobre a palavra? É o que aconteceu comigo aqui. Deus jogou um debate na minha mão e falou assim: pesquisa. Eu acho que a gente pesquisar sobre a palavra é tão edificante. A gente edifica tanto a nossa alma, e saber que o que passou é verdadeiro, que o que Deus fez na vida de Neemias é verdadeiro. Então, primeira função, edificar os muros. Segunda função, vamos lá. Os que trazem as cargas, somos nós. Os que trazem as cargas, quem são? Quem são essas cargas? Essas cargas podem ser muitas coisas, mas o que veio na minha mente, carga não é no sentido de carga. Carga para mim veio como vida. Essa carga são vidas que estão lá fora. Então vamos trazer cargas, vamos trazer vidas para dentro das igrejas. Se a pessoa tiver por enquanto uma barreira em relação à igreja, então você que é a igreja vai até ela e leva a palavra, porque a palavra é viva. E por mais que a gente não consiga transmitir o que a gente quer, o que Deus quer vai ser transmitido através de você. Então, a segunda, trazer cargas. Agora a terceira aqui, ó. De novo, vamos lá, hein? Os que carregavam, somos nós. Por que eu estou querendo enfatizar isso? Porque somos nós mesmos. Não sou só eu, não é só a pastora, somos nós todos. Se você não tiver as 3 funções aqui, você vai ter uma. Mas você vai estar trabalhando para o reino. Então, quem são os que carregavam? Eu anotei assim, ó, são os irmãos, os que andam juntos, que perguntam se está tudo bem, que perguntam se precisa de alguma coisa, e não perguntam por perguntar, que estejam realmente dispostos a ajudar. É carregar o irmão no colo? Se for necessário, sim, mas até certo ponto. E aí a gente pulando para um pensamento meu, a gente estaria certo fazendo isso para conseguir uma vaguinha no céu? Porque muita gente faz isso. Para conseguir uma vaguinha de líder, para conseguir uma vaguinha do lado do pastor. A gente está fazendo isso para quê? A gente está usando, sendo edificante, trazendo vidas
e carregando essas vidas, para quê? Qual é a função? Você está fazendo isso do jeito certo ou do jeito errado? Eu não estou aqui para julgar o que você está fazendo. Mas se você estiver fazendo para humano, eu acho que você está errado. Se você quiser agradar o pastor que está aqui, que vai falar bem de você, você está errado. Agora, o ponto que Deus quis que eu chegasse, eu acho que é uma chave de virada na vida de vocês e na minha, com certeza foi. Eu fiquei pensando, essas três coisas são obrigações nossas? Mesmo que você não se encaixe no perfil de ficar ajudando, você não se encaixe no perfil, alguma dessas coisas aqui são obrigações? São obrigações. Se você está servindo a Deus, são obrigações. Então, muitas das vezes, a gente faz isso perfeito. Mesmo que seja com erros ou acertos nossos, a gente faz isso com prazer, querendo agradar a Deus. E está certo. Você está agradando a Deus realmente. Agora, veio o versículo 18. E foi o versículo que mais me intrigou. Porque aonde essa palavra foi falada, foi num clube onde eu pratico tiro esportivo. E eu comecei a pensar, falei assim, pô, mas que arma é essa? O que é isso? O que é isso que esse cara aqui está falando? O que isso aconteceu aqui com Neemias? O que seria essa arma? Ó, tá aqui no finalzinho do 17. Cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinham armas. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei preso realmente na arma física. Fiquei pensando, aqui também era arma física. Eles estavam se defendendo de pessoas que estavam vindo ali. É uma arma física. Ao mesmo tempo que eles estavam, cada um fazendo a sua função, eles tinham armas, não sei, estava rebocando um tijolo de um lado e tinha a arma do outro, para se proteger se alguém viesse. Então, o que significa isso? O que Deus quis dizer com isso? Deus permitiu que ele construísse os muros? Permitiu. Só que ao mesmo tempo, ele está mostrando pra gente que a gente tem que se defender também. Defender de quem? Dos opositores. Então, a gente tem que deixar de fazer a obra porque a gente vai ser atingido? Porque a gente pode ser atingido? Não. Não vamos deixar de fazer a obra, mas temos que estar protegidos. Aí eu perguntei para Deus, falei, tá, mas como que a gente vai se proteger então? Se a gente está fazendo a obra de um lado, e como que a gente vai se proteger do outro? Quando estamos edificando os muros, trazendo as cargas e carregando, às vezes a gente vai estar de costas para o inimigo. Muitas das vezes a gente está de costas para o inimigo, né? A gente brinca que as mulheres têm um superpoder de fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo, 4 coisas ao mesmo tempo. Porque se a gente se dispor, Deus vai capacitar a gente de fazer, né? Aí eu comecei eu fico pensando muita coisa, né, ao mesmo tempo. Eu fico lendo e fico pensando o que Deus quer falar, o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar com vocês. E para a gente ajudar, a gente tem que estar curado. A gente tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento. Como que a gente consegue isso tudo? Amor. E qual é a principal arma que Deus dá para a gente se defender? Jejum e oração. Jejum e oração. Que é o exemplo que Neemias deu pra gente. Porque antes de eu falar aqui que ele colocou Deus em primeiro lugar, antes de eu falar isso, ele jejuou e orou.
no versículo 4, ele se lamentou e não ficou por isso, lembra? E ele jejuou e orou. Vocês acham que quando ele jejuou e orou, Deus não falou com ele? A intimidade não estava próxima, que é o que a gente tem que ter. E como que a gente vai jejuar e orar se não estiver próximo, né? A gente vai fazer uma dieta. Se você só jejuar, você vai fazer uma dieta, se você não orar, se não tiver intimidade com Deus, né? Então, aí vem a última parte, no 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Quem é esse cara que trocava a trombeta? Marquinhos, se puder abrir aí. Neemias 4, 18, 19 e 20. Pra vocês entenderem qual era a função dessa trombeta. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Pode ir. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Gente, olha só o que ele falou. Vocês acham que ele não estava em intimidade com Deus? Ele está dando certeza. O nosso Deus lutará por nós. Então, primeiro, Neemias teve notícias e ciência do que estava acontecendo lá em Jerusalém. Saiu da sua zona de conforto. Segundo, se lamentou, jejuou e orou. Não ficou só na lamentação, não ficou só na murmuração. Terceiro, Neemias primeiro orou. Para que ele orou? Para colocar Deus em primeiro lugar. E a gente está chegando na chave final. Como que Deus age na nossa vida? Isso tudo que a gente falou aqui tem que ser constante. Se não for constante, não vai acontecer. Porque é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, por que esse último versículo falou da trombeta? Essa trombeta é quando a gente não souber mais o que fazer, que o inimigo está chegando perto. Você já jejuou, já orou, e você não sabe o que fazer. E a gente está cuidando de vidas, a gente está sendo cuidado, a gente está entregando, carregando, edificando, e a gente não sabe mais o que fazer, aquele fardo fica pesado. Quando o fardo está pesado, o cara da trombeta está do teu lado. Quem é o cara da trombeta? Espírito Santo, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Toca a trombeta. Toca a trombeta. Que esse fardo vai ficar leve. Esse fardo que eu digo, às vezes a gente aqui falou de vidas, de cargas. Esse fardo, muitas das vezes a gente erra cuidando. A gente quer cuidar tanto que o fardo se torna pesado. Por quê? Você está pegando um fardo que não é seu. Só que ao mesmo tempo você tem que cuidar. Só que quem que tem que cuidar? Quem que vai cuidar? Jesus, Deus Pai. Ele vai cuidar. Então toca a trombeta. Chama o pastor, chama a pastora, liga para a pastora, 3 horas da manhã, igual o Bruno fala. Então assim, toca a trombeta realmente.
Se você não souber tocar a trombeta direto para Deus, toca para alguém próximo, não vai tocar para o ímpio não. Não toca para o ímpio não, que ele não vai te ajudar não. Pelo contrário, ele vai te desviar junto com ele. E se você está tocando a trombeta, você está falando para Deus assim: Deus, me ajuda, por favor, eu preciso de ti, eu estou fazendo a tua obra. Porque mesmo fazendo a obra, muitas pessoas vão se desviar. Por quê? Porque não tocaram a trombeta, não pediram ajuda. Porque se você tocar a trombeta, bota lá, Marquinhos, o último ali, 4:20. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Então, o que está dizendo? A gente pode chamar os irmãos, a gente pode ligar para o pastor, mas juntos, o nosso Deus lutará por nós. Vocês vão ter que fazer alguma coisa? Eu vou ter que fazer alguma coisa? Talvez sim, mas Deus lutará por nós. Vocês já ouviram na Bíblia alguma passagem que Deus perdeu alguma batalha? Na vida de vocês, que Deus estava na frente, já perdeu alguma batalha? Eu nunca ouvi. Às vezes a gente acha que Deus está e não está. Por quê? Porque você não jejuou, não orou, não botou Deus em primeiro lugar, mas você está achando que Deus está ali? Isso eu estou falando para vocês, mas isso aí me martirizou. Por quê? Porque muitas das vezes eu não boto Deus em primeiro lugar. Tem coisas que eu vejo que é Deus agindo na minha vida, mas não dou sequência botando Ele em primeiro lugar. Na coisa que Ele agiu na minha vida, na coisa que Ele teve misericórdia de mim, e nem eu estou tendo, porque eu não estou chamando Ele para estar junto. Então assim, vamos tocar a trombeta, vamos pedir ajuda, e vamos ajudar também. Mas como que a gente ajuda? Sabendo que é Deus em primeiro lugar. Deus, eu tenho que ajudar aquela pessoa ali? Não é eu ir lá e ajudar. Porque às vezes você indo lá e ajudar sem pedir a direção de Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar, você se lasca junto. Você vai se desviar. Por quê? Porque não era para você fazer aquilo ali. Não era a hora de edificar, não era a hora de carregar. Era outra hora. Era a hora de fazer outra coisa. Porque para a gente fazer um muro, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar o material e levar para perto do muro para você ir construindo. Não era a hora de construir, era a hora de continuar carregando. Carregando conteúdo para dentro de nós, carregando Bíblia, carregando a palavra de Deus para dentro de nós. Não estou falando que a gente não deve ajudar as pessoas não, mas tem a hora certa. Porque se você fizer na hora errada, vai dar errado. Deus pode salvar aquela vida e te perder, porque você tem livre-arbítrio e fez besteira, não colocou Deus em primeiro lugar. Amém? Se vocês puderem fechar os olhos, queria orar com vocês. Papai, queremos ter mais intimidade contigo, assim como Neemias, ao ponto de sairmos da nossa zona de conforto e fazermos o que o Senhor tem para nós. Queremos, papai, jejuar e orar com alegria e com êxito, para que chegue até o Senhor. Queremos também, papai, ter a sabedoria de te colocar na frente de todas as coisas, em todas as coisas mesmo, Senhor, sendo elas pequenas ou grandes, pois Tu és o Deus da nossa vida. E também, papai, nós rendemos ao Seu tempo, Senhor. Não é o nosso tempo, é o Seu tempo, Senhor. Que nada seja feito no nosso tempo, e sim no Seu. Não queremos tomar nada das Tuas mãos, Senhor. Assim como diz o Salmo 40, esperaremos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante, irmãos, a gente precisa realmente se debruçar mais, né? Ler mais, entender mais sobre esse feito aí de Neemias, o posicionamento dele. E
a gente percebe, né, que era a construção de um muro, a construção de algo físico. É interessante a gente ver aí, né, a questão política. Nós somos seres políticos. A política, ela está intrínseca em nós, né? Somos cidadãos, pertencemos a uma cidade, a um país. Então, qualquer ato nosso é um ato político. O nosso fazer, ele se torna político. E nós vemos aqui que havia algo, né, que constrangeu Neemias. Era a terra dele, era o povo dele. E só que tem algo assim muito interessante aqui. Por que que ele conseguiu fazer? Porque ele quebrou a maldição que havia sobre aquele povo, quando ele confessa os pecados e pede perdão ao Senhor por ele, pelos pais dele. Está aqui em Neemias 1:6, né? Ele falando com Deus e diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite. Não foi uma única oração, irmãos. Havia ali um momento de intercessão por aquele lugar. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Irmãos, o que acontece quando alguém peca? Foi dado uma legalidade. Deus é justo. Essa legalidade é dada e Satanás, então, ele passa a atuar na sua vida. Aqui, Neemias, ele confessa esses pecados e ele começa a se arrepender pelos pecados. E aquela maldição, ela é então retirada. Houve uma quebra de maldição por parte de Neemias. Agora, foi simples? Não, mas foi instituído no mundo espiritual. Algo para acontecer no físico. Às vezes é difícil as pessoas entenderem e elas confundem salvação com maldição. Quando existe algo que fisicamente a gente não consegue fazer, é porque espiritualmente existe algum impedimento. E o impedimento é uma maldição que aconteceu por conta de algum pecado de gerações passadas. Aquele povo que estava ali, né, passando por aquele momento, muitas vezes esse momento era consequência dos pais, dos avós. E há aqui uma confissão de pecados. E, naturalmente, a quebra da maldição. Um homem se levantou. Ele literalmente esteve na brecha do muro, não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele estava ali intercedendo e chamando o povo para despertar. Quando Deus se coloca, quando Deus entende que, na verdade, quando um homem entende aquilo que é vontade de Deus, Deus não vai deixar sozinho. Deus vai agir, ele vai se levantar. E era o que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu aqui. Então ele foi, né, construindo, mas ao mesmo tempo guerreando. Guerreando as batalhas, irmãos, que são espirituais. As consequências desse mundo vão vir, vão, né? O Léo falou aqui, os opositores se levantaram, os mal intencionados, porque infelizmente, muitas vezes quando se está em catástrofes, quando se está em dificuldades, sempre tem alguém que leva vantagem com isso. Sempre tem alguém para se aproveitar dessa situação. Então é melhor que continue o caos, né? Então os opositores ali ao que era correto, ao que era certo, se levantaram. Mas agora não adiantava mais se levantar, porque havia alguém posicionado. E havia alguém que estava agindo da parte de Deus. Irmãos, Deus é soberano.
Não há nada que venhamos a fazer que agrade a Deus e que não vá dar uma boa colheita. Isso é algo muito claro. Mas para se posicionar, é preciso olhar para si mesmo, se avaliar e confessar os pecados. É zerar e não deixar Satanás de nenhuma forma te acusar. No momento que você confessa, no momento que você declara o seu erro, o seu pecado, e você se aparta dele, Satanás perde todo o poder contra você. Mas Satanás não quer que isso aconteça, claro que não. Ele vai querer o quê? Que você se iniba, que você se envergonhe e que você simplesmente não confesse. E aí, aquilo vai ser a arma que ele vai usar contra você. E a autoridade de Deus não se manifesta na tua vida, por quê? Porque você simplesmente ainda dá legalidade para Satanás. Essa é a grande diferença desse muro ter sido construído. Alguém se levantou e disse: Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu e minha casa pecamos contra ti. Irmãos, isso é muito sério, né? Eu tenho 3 filhas, vocês conhecem bem, estamos aí com a caçulinha. E assim, educar é muito cansativo. Educar na presença de Deus, principalmente, é desgastante demais. E o que não vai faltar são opositores para dizer: não é bem assim, não é desse jeito, né? Só que nós precisamos ficar alertas e atentos. Porque o que faz as gerações se afastarem de Deus? Ah, nós estamos aqui, entendemos tudo isso, glória a Deus, confessamos pecados, que maravilha, Deus agora está agindo. Então tem um tempo, né, de crescimento, de aprendizagem, mas de repente a gente se esquece da nossa sementinha, a gente se esquece da nossa casa, a gente se esquece de conduzir os filhos na presença de Deus. E aí é assim, num piscar de olhos, que Satanás vem e rouba o que é teu. Rouba e destrói as futuras gerações. Porque se não existe uma continuidade dessa bênção que nós recebemos, a tendência é ela ir esfriando. Nós temos aí o exemplo dos filhos de Eli, né, profeta antes de Samuel. Os filhos dele se perderam, né? Eli acabou deixando com que eles se perdessem, porque ele estava ocupado demais com as coisas do Senhor, ou ele achava que não era necessário, porque o Senhor estava guardando. Hoje em dia parece que é ainda mais difícil, mas a gente vê aqui que não é hoje em dia, que sempre foi. Quando a gente fala das raposinhas, né? Cuidado com as raposinhas. Esses dias eu estava vendo um programa infantil lá com a Emanuele, com a Elise, um canal infantil, e aí eles estão assim: todos os sentimentos são bem-vindos. Aí uma hora fala da raiva, outra hora fala da ansiedade, outra hora fala do não sei o quê, explicando para a criança pequenininha. Aí a Elise falou assim: mãe, esse é o tal não sei o que lá, sentimento. Aí explicou qual era, não me lembro qual era. Aí me incomoda profundamente, porque graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, o Espírito Santo fala na hora, né? Peraí, todos os sentimentos são bem-vindos? Por que então que Deus precisa transformar, né, o nosso temperamento? Por que a gente precisa aprender? E um dos gomos, né, do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então eu não preciso dominar mais nada, é tudo bem-vindo. Olha como é sutil. As crianças pequenininhas estão aprendendo que tudo bem ficar com raiva, tudo bem odiar, tudo bem, ansiedade, tudo bem. Não, tudo bem não. E aí na mesma hora, Elise, minha filha, tem sentimentos que não são bem-vindos. Eles podem surgir, mas a gente precisa controlar, né? Ficar com raiva, para que você vai brigar com os outros? Para que você vai falar coisa feia? Não, aquilo que vem e que a gente vê que não é bom, não é bem-vindo. Então a gente procura controlar. Irmãos, quantos pais estão fazendo isso? Quantos pais estão sentando ao lado dos filhos para assistirem televisão? Esses dias eu estava dando aula numa turma, estamos falando, né, da valorização da vida, e aí uma das formas de desvalorização da vida é violência contra a mulher.
E aí eu converso muito com eles e falei assim, gente, toma cuidado, né? Eu sei que vocês, para mim, vocês são jovens, estão na idade de namorar, mas eu sei que alguns já querem namorar e namoram. Cuidado com o ciúme. Aí uma aluna falou assim, mas professora, esses dias eu li que o ciúme é bom para a relação. Eu falei, nem tudo que a gente lê num livro é correto, nem tudo que a gente assiste na televisão é correto. E aí aproveitei e ainda dei esse exemplo desse programa. Eu falei, o que vai mover, o que realmente precisa sustentar a nossa vida são os nossos princípios, são os nossos valores, é aquilo que vocês acreditam, né? Cada um naquilo que acredita precisa pensar, onde está a base? E aí eu vou começar a separar os livros que dizem aquilo que está de acordo com o que eu acredito e os livros ou as falas que não estão. Mas vocês percebem, irmãos, como o jovem está vulnerável? Porque eu ouvi um livro, né? Infelizmente não é a Bíblia, um livro vira uma lei. Ah, eu li num livro, então está correto. Ah, eu vi na televisão, então é correto. Irmãos, quem vai nos permitir o discernimento? Nós somos povo de Deus, amém? Nós estamos junto com Neemias, porque esse muro é o muro da nossa vida, irmãos. Essas brechas são as brechas que nós damos. Nós vamos construir, reconstruir esse muro, conseguindo lutar com as armas que o Senhor nos deu. Qual é a arma que nós temos? É a palavra de Deus, irmãos. Esses dias eu estava numa reunião, e aí nessa reunião, começa sempre a falar, né? Não, porque o problema são os crentes, porque os crentes, né, são bitolados. Ah, não, porque tem que ir alguém lá para avisar para esses crentes que não é bem assim, né? E aí, por sorte, quem estava lá dirigindo, fala, esse não é nosso papel, né? E aí eu aproveitei e falei, nós precisamos respeitar as doutrinas, porque cada doutrina tem uma interpretação de acordo com a sua doutrina das outras religiões. E ninguém pode se meter na doutrina do outro para ensinar o padre a rezar a missa, né? Imagina agora, se eu vou lá me meter lá no terreiro de candomblé para ensinar o babalorixá como que ele faz. E o babalorixá achar que pode ir lá na católica ensinar como é que ele faz. É assim que funciona? Mas é assim que está sendo, irmãos. Porque eles não estão querendo cortar parte da Bíblia, eles não estão querendo impedir os pastores de ensinar a verdade. É desse jeito que está acontecendo. Nós precisamos ter muito cuidado e nós precisamos fazer aquilo que Neemias fez. Mas prestem atenção, interceder pelas causas do Senhor. O mundo e os dias não estão fáceis. O muro é a nossa vida. Nós precisamos fechar as brechas. Nós precisamos ser simples e prudentes, assim como Neemias foi. Uma mão, ele tapava o muro, e com a outra mão, ele estava com a espada e com a lança. E ele foi chamando e convocando novas pessoas. E aí a gente vê mais à frente. Enquanto eles descansavam, tinha um outro que estava em guarda. Gente, guarda de quê que a gente precisa agora? De intercessão. Não pensem que a gente pode descansar. A igreja precisa estar em oração. A guerra está aí. O inimigo, ele quer te destruir, ele vai usar pessoas que não têm o conhecimento de quem é Deus e dos propósitos de Deus para atrapalhar, para infernizar a sua vida. Você acha que você sozinha, você dá conta disso? Você sozinho vai dar conta disso? Não, irmãos. Por isso é corpo. Por isso nós precisamos de ajuda. Não é isolado, não é sozinho. A brecha, né, eu estou falando, o muro é a sua própria vida. Mas acontece que você não está sozinho. Nós somos um corpo. E Deus vai agir neste corpo, segundo o poder que opera em nós. Não dá mais, gente, para cruzar os braços e achar, eu vou aos cultos sim, eu estou lá nos cultos. É pouco, irmãos. É uma vida onde você vai estar reerguendo o muro, a muralha, aquilo que é seu, que você vai preservar, que é do Senhor. Não é essa muralha que nós construímos durante toda a nossa vida, que coloca o Senhor do lado de fora.
não é? Toda resistência, toda mágoa, todo sofrimento, e a gente vai se tornando independente das pessoas e principalmente independente de Deus, criando uma defesa. Não, agora é diferente. Agora eu vou erguer um muro de proteção contra tudo que vem contra a palavra de Deus, contra a minha vida. Dentro desse muro, o Espírito Santo está. O Senhor é conosco. E aí sim, nós vamos vencer. Então, fiquem atentos. E o que é necessário fazer? Essa confissão aqui de pecado. Nada acontece na nossa vida em vão. As coisas que acontecem na nossa vida, elas têm um fundamento espiritual. Nós não éramos carne, alma e espírito, né? Quando nós fomos criados, o objetivo é que nós fôssemos espírito, alma e um corpo, por acaso. Mas, de repente, as coisas, né, tomaram uma outra proporção. E, de repente, o físico, o mundo, criou uma perspectiva muito maior do que deveria. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Colocar novamente as coisas no lugar. O espiritual em primeiro lugar. Nós somos espírito. Deus é espírito. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. Irmãos, o que é adorar em espírito? É o seu espírito dominar a sua carne o tempo todo. E dessa forma nós vamos estar em conexão com o Pai, em conexão com Deus. O contrário disso é queda. O contrário disso é tropeçar. Nós precisamos estar atentos. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. A quem nós estamos enganando? Qual é o nosso posicionamento de fato? Deus nos conhece do lado de avesso, de trás para frente. E você? Procure se conhecer, procure saber quem você é, busque os seus limites com Deus, se é que há limites para com Deus. Por que nós criamos tantas reservas, irmãos? Por que é tão difícil a gente entender que Deus não é aquele Deus distante de uma religião, né, romana, que mostra meio que alguém inacessível. E hoje, a gente já rompendo com isso, já se convertendo, já dizendo que Jesus é dono e Senhor da nossa vida, nós ainda achamos que Deus é inacessível. Deus está aqui, irmãos. O Espírito Santo, Jesus disse, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo está aqui. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus, que vai nos revelar a vontade de Jesus, que está lá com o Pai intercedendo por nós. Nós estamos temendo o quê? Por que a gente está se deixando tão abatido? Vamos tomar o nosso lugar diante desse corpo. Vamos reconhecer as falhas que ocorreram na nossa vida e que muitas vezes ainda ocorrem. Nós ainda erramos, irmãos. Nós ainda nos cansamos. Muitas vezes temos vontade de desistir. Por que isso? Ainda há um muro para ser construído. Essa construção ainda não chegou ao fim. Mas o Senhor é conosco. A trombeta é o quê? A presença do Espírito Santo. Né? O que significa o chofar? Quando você toca o chofar, tem o toque da guerra, tem o toque, né, da adoração, tem o toque da chamada, da presença do Senhor. E ele diz aqui, quando ouvirem o toque, não finjam que não estão escutando. Venham se juntar a nós. Junte-se a nós. E assim, interessante, né? Se você continua lendo, você percebe que tudo começa com uma construção física do muro, aí vem as lamentações, né, dos pobres que estão sendo explorados pelos ricos, tudo isso aí dentro do povo judeu. E aí Neemias vai conversar com eles, e aí as coisas começam a se estruturar de uma forma muito linda. Por quê? Porque Deus assumiu o controle da situação. Não é mais Satanás que tem o controle da situação. Quando Eva, né, come o fruto e entrega o controle da situação para Satanás, Jesus veio para devolver o controle para a igreja de Cristo, para cada um de nós. Então nós precisamos saber
que quando a gente toma a posição de obedecer a Deus, Jesus novamente, o Senhor novamente, toma a posição para si. Toma o poder para si. Só que o poder é para a igreja. Vocês entendem a importância do corpo unido, santo, buscando a perfeição? Nós precisamos acreditar, nós somos santos. Santos são aqueles separados por Deus, ainda imperfeitos. Seremos perfeitos quando Jesus vier para completar. Mas cada um de nós é santo. Você não se separa do mundo. Você não se separa do mundo para as coisas de Deus. Você não renuncia. Outra discussão que nós tivemos lá, né? Você permite, você participa, né, de certas festas, participa de certas atrativos da escola. Porque tinha aluno que não participava. Eu fui, conversei com o aluno. Aí, por fim, a mãe disse que não era por ela, era pelo pai que não deixava. Por causa do problema do pastor, não sei o quê. Aí eu falei assim, eu não deixo meus filhos participarem. Aí ela ficou assustada. Eu falei, eu não deixo porque eu entendo a questão espiritual. E falei para ela, se nós temos que renunciar, nós precisamos aprender as crianças a renunciarem desde cedo. Porque se elas não aprenderem enquanto são crianças, elas vão aprender depois de adulto, depois que já acostumaram, depois que já provaram, elas vão querer renunciar? Pode até ser que queiram, mas com muito mais dificuldade. Ou talvez simplesmente desistam, ou vivam uma farsa. Servir a Deus, irmãos, não é uma farsa. Lá ninguém vai te ver, não. Vai lá, vai. Toma a roupinha aqui e dança. Eu não estou querendo me esconder de ninguém, muito pelo contrário. Nós temos que ter uma vida transparente. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar e ao crescer ela não se desviará dele. Agora, eu não tenho que colocar panos quentes. Eu preciso explicar a verdade. A Elise é muito, gosta de argumentar e argumenta o tempo todo, e argumenta por causa do celular, e argumenta por causa das coisas que vêm, né? Aí vem a festa cultural, né? A cultura do povo, né? Tanta coisa boa, tanto valor, mas tanta coisa que a gente sabe que tem influências espirituais. E aí você tem que explicar para a criança, olha, isso aí é contra o ensinamento. Eles fazem assim porque eles acreditam em outras coisas, ou nem sabem o que acreditam, né? Morreu, virou uma estrelinha. Morreu, virou uma estrelinha, isso aí é um ensinamento indígena. Porque eles acreditam que os espíritos ficam nas coisas da natureza. Então, um espírito virou uma planta, outro espírito virou a estrela, outro espírito vai para a água. Então, isso é uma crença indígena. Podemos respeitar a crença indígena? Podemos, mas não vamos entrar nessa crença. E aí, o que você ensina aos seus filhos? Você vai ensiná-los a adorar outros deuses ou a se acomodar ou a se acalmar o seu coração, a sua dor com crendices ou com mitos e lendas? É isso? Ou nós vamos ensinar a palavra de Deus? Nós precisamos conhecer a palavra, irmãos. Essa é a nossa arma. É com essa arma que nós vamos lutar. E aí eu falei para essa professora, eu falei, então, ao contrário do que você pensa, que eles não fazem porque são bitolados, eles não fazem porque eles têm conhecimento espiritual. Aí ela falou, nossa, como é bom conversar com você. Então aquela mãe não sabia, né? Porque se ela soubesse, ela não tinha deixado. Isso me dói muito, irmãos. Uma pessoa cristã, né, evangélica, que deixa de fazer alguma coisa porque alguém disse que ela tem que deixar de fazer. Mas ela não é instruída a entender por que ela deixou de fazer. E aí é fácil ser manipulado, irmãos. É isso que nós temos que entender. Ou nós conhecemos a verdade, e a verdade vai nos libertar, ou nós vamos ser facilmente manipulados. Basta uma conversinha, basta você se sentir um pouco constrangida com a situação, e hoje em dia o que não falta é constrangimento para os evangélicos. Você se constrangeu um pouquinho, você cede. E vai ser fácil, vai ser muito fácil impedir que a igreja tome a posição dela e governe nessa terra. É o papel da igreja governar nessa terra. Como assim? Um governante
que não conhece o seu estatuto. Como assim um governante que não conhece a Bíblia Sagrada? Como que a igreja vai governar? Não vai. E ela vai ser novamente prisioneira. E o muro vai novamente ser destruído. Vocês estão entendendo a seriedade disso, irmãos? Essa palavra que o Léo trouxe é muito importante para a gente reavaliar as nossas ações. Neemias entendeu que ele fazia parte daquilo ali e ele não podia deixar ser destruído. E cada um de nós, o que nós estamos fazendo? Você entende que a construção do muro ela é muito mais importante hoje em dia do que aquele muro naquela época? Ou tão importante quanto? É a sua vida, é a sua família, é a sua casa. Nós não podemos abrir mão disso. Não podemos, irmãos. Nós precisamos entender que nós temos um papel aqui na terra. Os nossos filhos podem se perder. Os nossos amigos, a nossa igreja pode se perder se nós não estivermos atentos ao nosso papel. Então, é cada um, é como o Léo colocou aqui, cada um na sua função. Né? O que cada um está fazendo? O seu cada um é valoroso demais, mas precisa ser com entendimento dentro da palavra de Deus. Não deixe, né, se levar pelas vãs sutilezas do mundo, as vãs filosofias, os rudimentos do mundo. Nós precisamos estar firmes. A nossa luta, ela é espiritual e a batalha ainda não acabou. Nós precisamos nos posicionar e entendermos qual é o nosso papel aqui na terra. Irmãos, o que nós fazemos, né, não é para a salvação. Não é o quanto você fez para ser salvo. Quanto você fez, você vai até ganhar os galardões, né? As pedras na sua coroa. Você vai receber uma coroa por aquilo que você fez. A salvação é pela graça do Senhor. Nenhum de nós merece, mas o Senhor nos deu favor imerecido. Por que nós fazemos então? Porque o amor de Deus nos constrange. E da mesma forma como nós entendemos isso, nós queremos que outros entendam também. Só que a luta, a partir daí, ela piora, Léo. Por quê? Porque agora nós temos um inimigo declarado. Antes não tínhamos. Antes nós estávamos por aí fazendo bem para todo mundo, sendo bons cidadãos. Não tínhamos inimigos declarados. Mas quando a gente define, meu lugar não é aqui, eu sou cidadã do reino, eu tenho um inimigo declarado. Aí, bonitinhos, não adianta querer construir o muro sem estar com a espada na mão. A espada é a palavra de Deus. O seu muro, o muro da sua vida precisa ser restaurado, mas você tem que saber que existe um inimigo declarado contra você. Esse inimigo não é corpo físico, não é a pessoa que tem te perturbado. Esse inimigo é quem está manipulando essa pessoa. Por isso que a gente precisa orar pelos nossos inimigos. Quando Deus fala, ore pelo seu inimigo, não é porque eu tenho que ser bonzinho e orar, porque, né, eu tenho que aturar. Não, é porque ele precisa se converter, ele precisa ser parado de ser usado por Satanás. Vai ser menos um contra mim. Então, a luta é contra Satanás e seus demônios, não é contra as pessoas que estão se levantando diretamente contra nós. Na hora que você demonstrar amor por essa pessoa, na hora que você mostrar misericórdia por essa pessoa, ela vai mudar o seu comportamento em relação a você, porque aquela ali não vai mais poder ser usada por Satanás, porque você entendeu o plano. Você fez como Neemias aqui, você foi lá no espiritual. Agora não é mais o físico, não é ela contra mim ou ele contra mim. Ela tem que vir para o meu lado. Quem está contra nós é Satanás. Ele quer disseminar a briga, a violência, a confusão. É isso que ele quer. E a gente entra na onda dele, irmãos. A gente entra na onda dele com pessoas da própria família. A gente entra na onda deles com pessoas da nossa convivência, seja no trabalho, na escola, aonde for. A gente entra na onda de Satanás, facilita o serviço de Satanás. Não. Vamos orar pelos nossos inimigos e vamos nos posicionar contra Satanás, porque o inimigo vai deixar de ser inimigo. Ele vai entender que eu não tenho nada contra ele. E por que ele tem? Uma hora ele vai ter que parar, porque Deus está a meu favor. Vocês entendem isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
é simplesmente se posicionar na Bíblia, se posicionar na palavra de Deus. Você não tem que ter inimigos. Se eles vierem por um caminho, eles virão, mas por 7 fugirão. Ou eles vão se aliar a vocês, ou eles vão sumir da sua frente. Porque Satanás não vai mais poder usar esse jogo. Irmãos, qual é a nossa oração de hoje? Desperta, Senhor. Me desperta para que tu tenha na minha vida. Tira toda essa arrogância de mim, que eu me considero melhor do que os outros, porque eu tenho Deus. Não, irmãos. Quanto mais eu tenho Deus, mais humilde eu sou. Mais acesso a Deus as pessoas têm que ver através de mim. Quanto mais intriga, quanto mais confusão, quanto mais problema eu arrumar, mais difícil vai ser dessas pessoas se converterem. Ok, elas não querem. Elas realmente escolheram me infernizar. Sinto muito. Quem vai cuidar não sou eu. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. O próprio Deus fala, a vingança pertence a mim. Mas nós precisamos estar corretos, posicionados no Senhor. Nós não temos que temer. O amor, ele extermina com todo medo. Nós precisamos simplesmente seguir confiante de quem nós somos e onde nós estamos. Amém? Vamos orar nesse sentido então, irmãos, de nós sairmos dessa acomodação e de entendermos realmente o nosso papel aqui na terra. Quem nós somos, né? Existem questões físicas, sim. Existem questões de lutas físicas, sim. Na verdade, o nosso dia a dia já é uma luta, né? Fisicamente falando, é um cansaço, é um desânimo, é o resfriado, né? É o frio. A gente tem que vencer tudo isso. Mas nós precisamos entender quem nós somos espiritualmente. E o poder que emana em nós. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque tu és maravilhoso e como a tua palavra diz, nenhuma, Senhor, das tuas palavras voltarão vazias. Obrigada, Senhor, porque entendemos um pouco mais nessa noite, Pai. Mas entendemos também, Senhor, da nossa fraqueza, Pai, da nossa ignorância espiritual, Senhor. Entendemos também quanto estamos imaturos, Senhor. Ah, Pai, não queremos continuar como meninos, Senhor, que simplesmente bebemos o leitinho, Pai. Queremos amadurecer em Ti, Deus amado. Queremos conhecer mais de Ti, Pai. Cada vez que encontramos, Senhor, contigo, que conhecemos um pouquinho mais de quem Tu és, ah, Senhor, nos sentimos tão poderosos, Pai, tão protegidos, Deus. Ah, Paizinho, mas ainda é pouco, Senhor. Ainda é pouco, Pai. Precisamos de mais, desejamos mais, Senhor. Desejamos, Senhor, porque queremos ser melhores para Ti, meu Pai. Senhor, precisamos, Pai amado, Te conhecer, Deus, mais e mais. Precisamos descobrir quem Tu és de fato, Deus. Vai nos transformando, Senhor. Vai tirando, Pai amado, todo orgulho, toda arrogância, Senhor. Não somos mesmo melhores do que ninguém, Senhor. O Teu Santo Espírito faz diferença em nós, Pai. Ah, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa todas as vezes que deixamos, Pai, o desânimo, Senhor, tomar conta de nós. Ah, Senhor, nos perdoa cada vez que deixamos, Pai, a depressão invadir o nosso ser. Ah, Senhor, quem Te conhece não pode permitir isso, Pai. Ah, Senhor, quem Te conhece, Pai, entende, Senhor, que Tu és capaz de vencer todo o mal, Senhor. Nos ajuda, Pai, a fugir da aparência do mal, Senhor.
Não queremos nos assemelhar ao mundo, Deus. Porque ainda muitas vezes temos vontade de fazer o que o mundo faz, Pai amado. Ah, Senhor, toma conta de nós, Senhor. Invade, Pai amado, o nosso ser, Deus amado. Senhor, nos enche, Pai amado, com o Teu amor, meu Deus. O Teu amor não nos permite ser carentes de mais nada, de mais ninguém. Simplesmente transbordar o Teu amor, Pai amado. Senhor, não somos coitadinhos, Deus, não somos, Pai. Nos tira dessa posição de vitimismo, Deus. Nos tira, Pai amado, dessa condição de incapacidade, Senhor. Quem não tem Jesus, nada pode fazer. Pai, nós temos, nós declaramos, nós confessamos Jesus como nosso Senhor, nosso dono, nosso único e suficiente Salvador. Nos tira da mesmice, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, vai quebrando todo bloqueio mental, toda dificuldade de entendimento, Senhor. Que essa palavra, Pai amado, possa ser inculcada na cabeça, Senhor, dos teus filhos, de cada um de nós, Pai. Oh, Deus, Tu estás conosco, Pai amado. Jesus venceu. Nos dá o ânimo, Pai. Oh, Senhor amado, acrescenta-nos fé, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai, e discernimento do Teu Santo Espírito, para prosseguirmos na caminhada contigo, Senhor. Para ensinarmos aqueles que estão chegando, Deus. Para conversarmos, para confrontarmos aqueles que estamos encontrando, Senhor. Mas em amor, Pai. Oh, Deus, com a Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, que haja despertar, Senhor, nessa igreja, Pai. Que haja, Senhor, o despertar do Teu amor pelas vidas, Pai. Que haja, Senhor, o despertar, Pai amado, para agirmos, Senhor. Assim como Neemias fez, como o Léo destacou aqui, ele não só se entristeceu com a situação de Jerusalém, mas ele agiu, Senhor. Que cada um de nós possamos também agir, Pai. Independente da função, independente daquilo que é possível fazer, que possamos fazer, Senhor, com os dons, com os talentos que o Senhor nos deu. Pai, eu quero te pedir que Tu venha aqui, Senhor, mostrar aos Teus filhos quantos talentos cada um tem, Pai amado. Para que esses talentos sejam usados, Deus, em prol do Teu reino, Pai. Daquilo que Tu tens, Senhor amado, para essa terra, daquilo que Tu tens, Senhor, para essa cidade. Senhor, usa cada um de nós, Pai, com autoridade, com poder. Ah, Senhor, mas que venhamos ter sede de conhecimento, Pai. Senhor, que não sejamos levados por ventos de doutrina, Pai amado. Que a Tua palavra seja nosso fundamento, Senhor. Que de fato estejamos, Pai, vivendo essa palavra, Deus, diariamente, Senhor. Na nossa casa, Pai, no nosso trabalho, Deus. Nas nossas atividades diárias, Senhor. Oh, Pai. Fortalece, Senhor, a Tua igreja, Deus. Fortalece a Tua igreja nessa terra, Pai, nesse país, nessa cidade, Pai. Fortalece, Senhor, comunidade cristã Ruach HaKodesh, Pai. Não queremos viver uma farsa, não queremos nos enganar. Queremos nos apropriar daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Oh, Senhor, estamos aí num propósito para o seminário que vai acontecer, Deus. Sabemos, Pai, que vidas vão romper, Pai amado. E, Senhor, cremos também que essa igreja nessa cidade vai romper, Deus. Não porque somos bons, Pai amado, mas porque o Senhor está conosco, Deus.
porque sabemos que é um propósito teu, Senhor, que vai se cumprir, Pai amado. Senhor, em nome de Jesus, esteja preparando, Senhor, o teu exército aqui nesse lugar, Pai. Esteja falando com cada um dos teus filhos, Senhor. Aqueles que já têm se colocado, Pai, já têm agido, Senhor, seja, Pai amado, nas reuniões, seja, Senhor, em cada culto, nas atividades da própria igreja. Pai amado, vai fortalecendo cada um dos teus filhos, Deus, e que eles sintam, Pai, a tua resposta, Deus, a tua alegria, Senhor. Para os filhos, Senhor, para cada um dos teus filhos que tem sido fiel a Ti, Pai amado, entendendo, Senhor, que Tu és, Pai, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Senhor, aqueles que já estão conseguindo entender que a adoração se faz em todo momento, em todos os atos. Oh Deus, aqueles que estão verdadeiramente te adorando em espírito e em verdade, Pai. Que eles possam sentir a tua fidelidade para com eles, Senhor. A tua proteção, o teu amor, o teu cuidado. Oh Deus, os filhos, Senhor, que têm trazido, Pai, a tua casa, as ofertas, os dízimos, as primícias, conforme precisa ser, Senhor. Como algo que não é para o homem, mas é para Ti, o próprio Deus. Senhor, que Tu mesmo venha prosperar a cada um, Senhor. Que Tu mesmo, Senhor, venha preencher, Pai amado, todo o vazio. E que esteja cuidando das necessidades e também possa satisfazer os desejos do coração de cada um deles, Senhor. Teus filhos estão aqui nessa noite dobrados diante de Ti, Senhor. Ouve a oração, Pai. Ouve o clamor, Senhor. E responde, Senhor, os Teus filhos. Fala com eles, Senhor. Pai, mas eu te peço que Tu os torne cada vez mais sensíveis ao Teu falar, Deus. Que o Teu falar não passe desapercebido, Deus. Que eles possam Te contemplar, Senhor. Que eles possam compreender os Teus propósitos, Senhor. Que Tu possas se revelar a cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Paizinho, não permita, Senhor, que os Teus filhos sejam enganados, Pai. Nem que se enganem, Pai, se apoiando no próprio conhecimento. Mas que o Senhor venha derrubar toda a altivez. Senhor, que venhamos realmente, Senhor, transformar o mundo pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor. Que a mente de cada um esteja sendo transformada pelo conhecimento. Que todo o molde do mundo que foi injetado em nós seja quebrado em nome de Jesus. Todas as armadilhas de Satanás sejam abertas agora, desfeitas em nome de Jesus. Toda corrente seja quebrada, todo nó desfeito, todo embaraço que Satanás tentou nos colocar, seja agora desfeito em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu quero Te pedir pelos Teus filhos que estão ainda com causas na justiça, Pai, com processos em andamento, Senhor. Pai, entra com a Tua providência, Pai. Senhor, vai mostrando, Deus, o que cada um dos Teus filhos precisa fazer espiritualmente, Pai. Ainda houve alguma falha, ainda há alguma coisa que precisa ser confessado, Deus. Leva os Teus filhos ao entendimento, lembra cada um deles, Pai. Mas não permita, Senhor, que sejamos prisioneiros de Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Que toda maldição seja quebrada em nome de Jesus. Todo jugo de Satanás seja destruído em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, Tu conhece as necessidades de cada um, Pai. Senhor, atua, Pai. Vai enviando os Teus anjos, Senhor. Anjo da cura, Pai amado, em nome de Jesus. Oh, Senhor, vai tocando lá onde está o problema.
vai sendo queimado toda a doença, em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que impede os teus filhos de caminhar, de fazer a tua obra, de fazer o teu ID, todo impedimento vai sendo quebrado, destruído agora em nome de Jesus. Toda a timidez vai sendo quebrada em nome de Jesus. Oh, Pai, eu te peço que tu derrame sobre os teus filhos unção de ousadia, Pai. Para ousar em fé, para ousar no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Pai, a tua palavra nos ensina que bastávamos abrir a nossa boca, que o Santo Espírito falaria por nós. Senhor, nós te pedimos que tu nos permita vivenciar isso, Pai. Eu sei que essa é a tua vontade para cada um de nós, Senhor. Que possamos, Senhor, abrir a nossa boca e vidas se converterem a ti, Pai amado. Em nome de Jesus. Pai, que possamos acolher os necessitados, Deus. Que possamos, Senhor, ensinar, Pai, a tua palavra. Que possamos cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, Senhor, dos nossos netos, em nome de Jesus. Pai, que tu venha sustentar cada um dos teus filhos, Pai. E que todo o problema lançado na nossa vida por interferência maligna, eu dou uma ordem que volte para o lugar de origem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás e seus demônios, eu dou uma ordem para que você largue tudo o que você quis pegar. Nós somos filhos de Deus Altíssimo. E essa ordem é dada no nome, sobre todo nome, nome de Jesus. Você vai largar agora. Onde você quis interferir, você vai largar. Em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Todo negócio que você está querendo, se você colocou as suas patas, você vai deixar agora em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Todo o processo que você está escondendo, toda a dificuldade que você tem colocado no trabalho, você vai deixar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora, envia os teus anjos, Pai, para purificar tudo que Satanás tocou. Em nome de Jesus, vai purificando com o sangue de Jesus e devolvendo aos teus filhos, Pai. Vai liberando, Senhor, aquilo que tu tens para eles, Pai amado. Em nome de Jesus. Aquilo que tu tens para cada um de nós, em nome de Jesus. Vai liberando, Senhor, as tuas bênçãos, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que tu envie anjos de grandeza maior, para que essa ordem seja cumprida, Pai. Em nome de Jesus, vai cortando com a tua lança, Senhor, toda a influência, toda a manipulação de principados e potestades, em nome de Jesus. Senhor, guarda a tua igreja, Pai. Cerca, Senhor, com os anjos guerreiros, Pai amado, cada um dos teus filhos, Senhor, a casa de cada um dos teus filhos, Pai amado, a família, Deus, a descendência, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Irmãos, nós estamos preparando para o seminário. Está próximo já, dia 19 até o dia 24 de setembro. Continue orando, continue fazendo a sua parte. Ainda temos vagas, e pouquíssimas, mas ainda temos. Então o Senhor vai prover todas as coisas, e eu creio que vai ser uma bênção muito grande, irmãos, muito grande, que Deus vai proporcionar para aquele que participar desse seminário, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja abençoado em nome de Jesus. O pastor vai falar aqui.